A paz e a graça a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor Hélito da Igreja Batista Casa de Deus, em mais respondendo perguntas teológicas. Um irmão, ele me perguntou o seguinte: pastor, é certo entregar alguém a Satanás? A gente vê muito isso nas igrejas, não agravando a todas, claro, nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Como eu disse, isso foi uma pergunta que uma pessoa enviou para mim, mas eu quero aqui colocar um adendo. Não são em todas pentecostais e neopentecostais que uma autoridade eclesiástica entrega a pessoa a Satanás. E ele me perguntou também o seguinte: o que significa o termo entregar a Satanás? Esse estudo tem um oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, na qual na descrição vai estar o contato e temos cursos na modalidade AD de Teologia do Novo Testamento, Teologia do Antigo Testamento, Bibliologia e Teologia Básica com matrículas abertas. Amém, queridos? Vamos lá. Vamos ler. Ele me deu uma referência de 1 Coríntios, no capítulo 5, até o versículo 6, do versículo 1 ao 6, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, que fala a respeito de entregar alguém a Satanás. Eu vou estar lendo 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Eu li neste momento 1 Coríntios capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Amém, queridos? Então, aqui temos uma primeira problemática. O porquê do apóstolo Paulo entregar, essa pessoa a Satanás. Muito bem, eu também gostaria de ler 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Muito bem, então são esses dois episódios que o apóstolo Paulo entrega, tanto o jovem, no caso de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículos do 1 ao 6, quanto 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 20, entrega Emineu e Alexandre. Mas por que ele entregou a Satanás e o que significa esse termo, entregar a Satanás? Muito bem. O primeiro caso do 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, o termo usado no grego é porneia. E o que é porneia?
Relação sexual ilícita, que é adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, relação com animais, relação com parentes próximos, né? Então, aqui estava havendo um incesto, ou seja, uma pessoa que era filho estava tendo relação com a madrasta. Se era consensual ou não, não se explica muito bem aqui. Provavelmente consensual. E ou ambos eram da igreja de Corinto, ou um dos dois eram da igreja de Corinto. Tal, provavelmente o homem que estava tendo relação era da igreja de Corinto. E a igreja, ela não se mobilizou a nada, não tomou nenhuma atitude. Então, aqui nesse caso, provavelmente ele era um daqueles que davam uma oferta gorda na igreja e por isso a igreja deixava acontecer, certo? Isso aqui é uma conjectura. Ou a igreja ela estava parte de outras coisas e não tirava tais erros da igreja. Então, pode ser também isso aí. Muito bem. No caso de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 20, o pecado aqui era pecado de blasfêmia. Né? Pecado de blasfêmia. E o termo grego no versículo 20, né, para entrega a Satanás, a fim de que não blasfeme para a disciplina, é o padeitosi. E padeitosi significa disciplina. Então perceba que aqui o apóstolo Paulo, no caso, escrevendo a Timóteo, ele ia entregar a Satanás tanto Himeneu quanto Alexandre, porque eles blasfemavam. E o jovem, a mesma coisa, aquele rapaz que estava tendo pecado de incesto. E o que significa entregar a Satanás? Bom, o apóstolo Paulo, ele fala em Atos, capítulo 26, versículo 18, o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Atos, capítulo 26, versículo 18, eu estou usando, as versões que eu estou usando aqui são a Almeida Corrigida Fiel e a Nova Versão Internacional. Diz assim, Atos 26, 18, NVI. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui o Senhor Jesus Cristo falando com o apóstolo Paulo. Então, na mentalidade do apóstolo Paulo, existem dois reinos apenas, o reino de Deus e o reino de Satanás. Ou seja, se você está afastado de Deus, então você está automaticamente no reino de Satanás. Certo? E a palavra escuridão aqui, que é o termo escotos, né? Escotos é trevas, cegueira, ignorância. Então, perceba que quando você está longe de Deus, você está nas trevas, né? Você está nas trevas e na exousias, ou seja, no poder de Satanás, ou seja, você é dominado por Satanás, né? E quando você está em Cristo, você está na luz, ou seja, na foz. E Deus, o Senhor Jesus é o teu Senhor. Quando você está afastado dele, Satanás é o teu Senhor. E em 1 João, no capítulo 3, versículos do 8 ao 10, diz o seguinte. 1 de João 3, versículos 8 ao 10 diz o seguinte: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu estou lendo a versão Almeida Corrigida Fiel. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é nascido de Deus. Então, João também tinha a mesma mentalidade.
Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Quando você comete pecado, você é filho do diabo. Então, o termo aqui entregar a Satanás significa excluí-lo da igreja. Amém? Excluir da igreja. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus. Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 18 diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. A palavra aqui do versículo 17, deixa eu ler aqui o versículo 18, que diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Será desligado no céu. Então perceba aqui, a palavra aqui publicano é etnícos. Etníco significa pagão, que ele venha se tornar, considere um pagão. Porque o que ligar na terra será ligado nos céus. Então, quando ele fala de entregar a Satanás, seria excluir do rol de membro. Excluir do rol de membro. Tanto Himeneu e Alexandre, quanto que blasfemaram, que pregavam heresia, como também esse jovem que cometia pecado de incesto, ou seja, tinha relação sexual com a mulher do pai. A igreja, ela é santa, ela não pode admitir esse tipo de pecado. Amém? Então, queridos, a igreja não pode admitir esse tipo de comportamento, seja membro, obreiro, diácono, pastor, seja lá qual título eclesiástico tenha, enfim, pessoas que pedófilas na igreja, que conhecem a palavra e comete pecado de pedofilia com os filhos, com enteada, enfim, agressor, aqueles que agridem suas esposas, ladrão, estuprador, trambiqueiro, cachaceiro, homossexual, seja masculino ou feminino, a igreja não pode aceitar isso. Que implanta heresias. Quantos pastores têm implantado heresias no meio da igreja, a igreja tem ficado de braços cruzados? Então, queridos, para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão. Entretanto, eu vou ler o que está escrito em Tiago 1,15 e depois 1 João 5, 16 e 17. Diz assim, em Tiago capítulo 1, versículo 15. Tiago capítulo 1, versículo 15 diz o seguinte: Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte, ou seja, todo pecado gera morte. Que morte? A morte espiritual, certo? A morte espiritual. Então, é como o Senhor Jesus Cristo falou, considera-o como gentil, lá em Mateus, Mateus 18, do 15 ao 18, considera como gentil, pois o que for ligado na terra será ligado nos céus, e o que for desligado na terra vai ser desligado nos céus. Então, perceba que quando ele fala de entregar Satanás, na realidade é de excluir do rol de membros, é de não mais participar da membresia da igreja. Amém? É isso que significa o termo entregar Satanás. E a pessoa que está longe de Deus, ela está o quê? No reino de Satanás. Porque só existem dois reinos nesse mundo. O reino de Deus, que é o reino de luz, o reino de soberania, de amor, e o reino de Satanás, que é o reino de escuridão, de ignorância e de trevas. Amém, queridos? Então, isso que significa o termo entregar Satanás. Mas, como o próprio apóstolo Paulo colocou lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, para a disciplina, ou seja, quando ele se arrepender, aí ele vai ser recebido. E temos sempre que interceder por esse tipo de gente.
né? Ainda que ele tenha pregado heresia, que um dia ele se arrependa, e se ele se arrepender, a igreja tem que recebê-lo. Amém? A igreja precisa recebê-lo. E vocês falam assim, pastor, mas para Deus tudo é pecado, não existe pecadinho nem pecadão. Mas, queridos, eu vou te mostrar uma coisa aqui. 1 João, em 1 de João, capítulo 5, diz assim, 1 João 5, 1 João 5 diz o seguinte, deixa eu abrir aqui a Almeida Corrigida Fiel, né? Estou usando a versão da Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, 1 de João capítulo 5, versículos 16 e 17. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Aí ele diz assim, toda iniquidade, que é o pecado consciente, é pecado. E não há pecado que não é para a morte. Ou seja, todo pecado consciente é um pecado que é para a morte. Né? Então, e se a pessoa ela não quer o perdão de Deus, então ela está morta espiritualmente. Amém? Então, queridos, fica aí mais essa explicação, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar vocês, né? E o termo entregar a Satanás significa excluir do rol de membros, mas se ele se arrepender e sempre estar orando por esse tipo de gente, por essas pessoas que cometem essas heresias, para que eles se arrependam e se convertam de fato e de verdade, porque ele nunca foi convertido. Amém? E também a igreja ela não pode admitir pedófilos, né? Membro, obreiro, diácono, pastor, seja lá qual hierarquia eclesiástica seja, né, ou esteja, ela não pode admitir pedófilo, agressor, ladrão, estuprador, trambiqueiro, cachaceiro, homossexual, né, que pratica heresias, que prega heresias. Então, esse daí, ou que esteja implantando heresias, a igreja não pode aceitar, porque a igreja é santa. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus ele quer santidade na igreja sempre. Amém, queridos? Claro que isso daí é um paradoxo, porque mesmo pecadores nós temos que nos santificar. E como nos santificando? Como nos santificamos? Por meio do jejum e da oração. Tá bom, queridos? Então, fica aí mais essa explicação ao termo entregar a Satanás. Que o Senhor possa te abençoar e não deixe de se inscrever no canal e repassar a todos os seus contatos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.